Aquário, existe algo mudando na forma como você enxerga o dinheiro, e essa mudança não é pequena. Não estamos falando de centavos a mais na conta ou de uma promoção passageira. Estamos falando de uma transformação profunda na sua mentalidade financeira, algo que começa silencioso, quase imperceptível, como a brisa que toca as folhas antes da tempestade chegar. Você sempre foi alguém que pensa diferente, que questiona o que os outros aceitam sem pensar, e agora essa característica sua está prestes a se tornar a sua maior ferramenta de prosperidade. O universo está reorganizando a sua relação com a abundância, e o que vai acontecer nos próximos meses pode surpreender até você. Caminho 1. A primeira mudança de mentalidade que pode abrir caminhos financeiros para você, Aquário, é parar de acreditar que dinheiro é algo sujo ou indigno. Existe uma tendência profunda no seu signo de valorizar o intelecto, a liberdade e as causas coletivas, e isso é lindo, mas em algum momento da sua vida, você pode ter absorvido a ideia de que buscar prosperidade material é algo menor, algo que contradiz seus valores mais elevados. Essa crença precisa ser dissolvida agora, porque ela funciona como uma parede invisível entre você e a abundância que o universo quer entregar nas suas mãos. Pense numa árvore antiga numa floresta. Ela não se envergonha de crescer, de estender seus galhos em todas as direções, de ocupar espaço e absorver a luz do sol. Ela cresce porque essa é a sua natureza, e a prosperidade também é parte da sua natureza, Aquário. O dinheiro nas suas mãos não diminui quem você é, pelo contrário, amplifica tudo aquilo que você pode fazer pelo mundo. Quando você tem recursos, suas ideias ganham asas, seus projetos deixam de ser sonhos no papel e se transformam em realidade. A natureza não julga a chuva por cair com força, ela simplesmente recebe e floresce. E é exatamente isso que você precisa fazer agora, receber sem culpa, sem julgamento, sem aquela voz interna que diz que você deveria estar focado em coisas mais importantes. Tudo é importante quando vem do lugar certo, e o dinheiro, quando vem acompanhado de propósito, é uma das forças mais transformadoras que existem. Permita-se prosperar. Permita-se crescer como as raízes que encontram água em camadas profundas da terra, porque a abundância já está ali, esperando que você pare de resistir e simplesmente aceite o que é seu por direito. Caminho 2. A segunda mudança de mentalidade é entender que a sua originalidade tem valor de mercado. Aquário, você pensa de formas que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Suas ideias são como sementes raras que caem em solo fértil. Mas muitas vezes você as distribui gratuitamente, sem perceber que aquilo que para você parece natural, para outros é extraordinário. O mundo está mudando, e as pessoas que pensam diferente estão se tornando as mais valorizadas em todos os campos. A sua capacidade de enxergar soluções onde outros veem problemas, de conectar pontos que parecem distantes, de imaginar futuros que ainda não existem, tudo isso tem um valor imenso. Pense nos rios que cortam montanhas ao longo de milhares de anos. Eles não pedem permissão para seguir seu caminho, eles simplesmente fluem, e no processo transformam paisagens inteiras. Suas ideias têm esse mesmo poder transformador, mas você precisa parar de tratá-las como algo comum. O que é comum para a águia que voa acima das nuvens é milagroso para quem observa da terra. A sua perspectiva única é o seu maior ativo financeiro, e quando você começa a tratá-la dessa forma, as portas se abrem de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Não estamos falando de arrogância ou de se colocar acima dos outros, estamos falando de reconhecer o seu valor real e parar de oferecer ouro pelo preço de cobre. A natureza não desperdiça seus recursos mais preciosos, cada diamante permanece escondido sob pressão e profundidade até o momento certo de ser revelado. Você é esse diamante, Aquário. E o momento de ser revelado ao mundo está chegando com uma força que vai surpreender até você mesmo. Caminho 3. A terceira mudança é abandonar o medo de estrutura financeira. Existe algo no seu signo que resiste à organização rígida. Você ama a liberdade, ama o fluxo natural das coisas, e qualquer coisa que pareça uma prisão faz você querer correr na direção oposta. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita com toda clareza: liberdade financeira exige estrutura. Não existe rio que chegue ao mar sem margens que o guiem. Não existe floresta que prospere sem raízes profundas que sustentam cada árvore. A estrutura não é o oposto da liberdade, ela é o alicerce sobre o qual a verdadeira liberdade é construída. Quando você organiza suas finanças, quando você sabe exatamente para onde vai cada centavo, quando você tem um plano claro e definido, você não está se prendendo, está se libertando. Porque o caos financeiro é que é a verdadeira prisão, é ele que tira o seu sono, que gera ansiedade, que faz você acordar no meio da noite preocupado com contas e boletos. A natureza entende isso perfeitamente. O ciclo das estações segue uma ordem impecável.
As marés respondem à lua com precisão matemática. As aves migratórias seguem rotas que foram traçadas por milhares de gerações antes delas. Essa ordem não limita a natureza. Ela permite que a vida floresça em toda a sua magnificência. Faça o mesmo com o seu dinheiro, Aquário. Crie a estrutura que vai sustentar a liberdade que você tanto deseja. Comece pequeno se precisar, mas comece agora, porque cada dia sem estrutura é um dia em que a abundância passa por você sem conseguir pousar. Caminho 4. A quarta mudança de mentalidade é parar de sabotar ciclos de prosperidade por medo do sucesso. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Por que alguém teria medo de prosperar? Mas o medo do sucesso é muito mais comum do que se imagina, e para Aquário, ele se manifesta de formas sutis e quase invisíveis. Talvez você comece um projeto com entusiasmo e abandone quando ele começa a dar resultados. Talvez você recuse oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Talvez você inconscientemente crie obstáculos quando as coisas começam a fluir bem demais. Esse padrão precisa ser reconhecido e interrompido agora, porque o universo está enviando oportunidades que exigem que você permaneça firme e presente até o final. Observe como a natureza lida com o sucesso. Quando uma árvore frutífera começa a dar frutos, ela não arranca seus próprios galhos por medo de não conseguir sustentar o peso. Ela simplesmente permite que o processo se complete. Confia nas suas raízes, confia no solo, confia na chuva que virá. Você precisa fazer o mesmo, confiar que é capaz de sustentar a abundância que está chegando. O medo do sucesso muitas vezes é um medo disfarçado de mudança, porque quando você prospera, sua vida muda, suas relações mudam, as expectativas mudam. Mas a mudança é a essência do seu signo. Você nasceu para transformar e ser transformado. Então não recue quando a prosperidade bater à sua porta. Abra com as duas mãos e convide-a para ficar. Caminho 5. A quinta mudança é compreender que o tempo é o seu recurso mais valioso, não o dinheiro. Aquário, você pode sempre ganhar mais dinheiro, mas nunca pode recuperar o tempo que passou. Essa compreensão, quando realmente penetra na sua consciência, muda completamente a forma como você toma decisões financeiras. Você para de trocar horas preciosas da sua vida por migalhas, para de aceitar situações que drenam sua energia por um salário que mal paga as contas, para de adiar os projetos que realmente importam porque está preso em obrigações que não alimentam sua alma. A natureza nos ensina isso com uma clareza brutal. As flores não esperam a estação perfeita para começar a crescer. Elas respondem à luz que recebem agora, neste momento, com tudo o que têm. Os pássaros não adiam sua migração esperando condições ideais. Eles partem quando sentem o chamado, confiando que o caminho se revelará durante o voo. O mesmo vale para você. Pare de esperar o momento perfeito para começar a construir a vida financeira que merece. O momento perfeito é agora. Com os recursos que você tem, com o conhecimento que já acumulou, com a energia que está circulando ao seu redor neste exato instante. Cada segundo que você gasta fazendo algo que não está alinhado com o seu propósito é um segundo que nunca voltará, e a vida é curta demais para ser vivida pela metade. Caminho 6. A sexta mudança de mentalidade é aceitar que pedir ajuda financeira não é fraqueza, é inteligência. Aquário, com toda a sua independência e seu espírito livre, muitas vezes carrega fardos sozinho que poderiam ser divididos. Você tem dificuldade em pedir ajuda porque associa isso à dependência, e dependência é tudo o que o seu signo evita. Mas existe uma diferença enorme entre ser dependente e ser colaborativo, entre precisar dos outros por fraqueza e escolher trabalhar com outros por sabedoria. As maiores fortunas do mundo foram construídas por equipes, não por indivíduos isolados, e os ecossistemas mais ricos da natureza são aqueles onde a cooperação supera a competição. Pense numa floresta tropical, cada planta, cada inseto, cada animal desempenha um papel crucial no equilíbrio do todo. A samambaia que cresce à sombra da árvore gigante não é fraca por depender da sombra, ela é sábia por encontrar o lugar onde pode florescer melhor. Você também tem o seu lugar no ecossistema da prosperidade, e às vezes esse lugar inclui aceitar a ajuda de um consultor financeiro, de um mentor, de um parceiro de negócios ou até de um amigo que entende de investimentos. Soltar o orgulho não diminui a sua grandeza, na verdade, é preciso muita coragem para reconhecer que não sabemos tudo. E quando você se abre para receber orientação financeira, coisas extraordinárias começam a acontecer, portas se abrem, conexões se formam, e a abundância encontra caminhos que você jamais teria descoberto sozinho. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura.
Caminho 7. A sétima mudança é parar de comparar o seu caminho financeiro com o dos outros. Aquário, a sua jornada é única, e tentar medir o seu progresso usando a régua de outra pessoa é uma das formas mais eficientes de destruir a sua confiança e travar o fluxo da abundância. Vivemos numa época em que as pessoas exibem suas conquistas como troféus, carros novos, viagens caras, casas enormes, e é fácil olhar para tudo isso e sentir que você está ficando para trás. Mas a verdade é que você não conhece a história completa de ninguém. Não sabe os sacrifícios que fizeram, as dívidas que carregam, as noites sem dormir que enfrentaram. A natureza nunca compara, o carvalho não inveja a velocidade do bambu, e o bambu não inveja a solidez do carvalho. Cada um cresce no seu ritmo, no seu tempo, seguindo o seu próprio código interno. O seu caminho financeiro pode parecer mais lento que o de outros, mas a profundidade das raízes que você está criando vai sustentar uma prosperidade que muitos jamais conhecerão. Aquário é um signo que constrói para o longo prazo. Suas ideias, seus investimentos, suas decisões financeiras têm um alcance que vai muito além do imediato. Então pare de se apressar tentando alcançar pessoas que estão correndo numa direção completamente diferente da sua. Respire fundo, olhe para o horizonte que só você consegue ver, e continue caminhando no seu próprio ritmo. A abundância que está destinada a você não vai para mais ninguém. Ela espera pacientemente até que você esteja pronto para recebê-la. Caminho 8. A oitava mudança de mentalidade é entender que o medo da escassez cria escassez. Existe um ciclo vicioso que aprisiona milhões de pessoas. Quanto mais você teme não ter dinheiro suficiente, mais você se contrai, mais você se fecha para oportunidades, mais você toma decisões baseadas no desespero e não na sabedoria. E essas decisões desesperadas quase sempre levam a mais escassez, confirmando a crença original e alimentando ainda mais o medo. Aquário, você precisa quebrar esse ciclo agora, e a forma de quebrá-lo é mudar a frequência dos seus pensamentos sobre dinheiro. Observe como a natureza opera, ela nunca age a partir do medo da escassez. A terra não para de produzir porque tem medo de ficar sem nutrientes, o sol não para de brilhar porque tem medo de se apagar, o oceano não retém suas ondas porque tem medo de secar. Existe uma generosidade infinita no universo, uma abundância que transborda em todas as direções, o tempo todo. E quando você alinha seus pensamentos com essa verdade, quando você substitui o medo pela confiança, quando você para de contar centavos com as mãos tremendo e começa a planejar com a mente serena de quem sabe que há mais do que suficiente para todos, a realidade ao seu redor começa a mudar. Não estamos falando de pensamento mágico ou de ignorar problemas reais. Estamos falando de uma postura mental que permite que você veja oportunidades onde antes só via obstáculos. A escassez é uma lente distorcida, e quando você a remove dos seus olhos, o mundo que aparece diante de você é infinitamente mais abundante do que imaginava. Caminho 9. A nona mudança é reconhecer que investir em si mesmo é o investimento com maior retorno que existe. Aquário. Quantas vezes você já hesitou em gastar dinheiro com a sua própria educação, saúde ou desenvolvimento pessoal? Quantas vezes escolheu a opção mais barata quando se tratava de cuidar de si mesmo, enquanto era generoso com os outros? Esse padrão precisa mudar, porque você é o ativo mais valioso que possui. Pense num jardim. Se o jardineiro não cuida das suas próprias ferramentas, se não descansa, se não se alimenta, eventualmente não terá forças para cuidar de nada. As flores murcham, as ervas daninhas tomam conta, e o jardim que era tão bonito se transforma em abandono. Você é o jardineiro da sua vida financeira, e investir em si mesmo não é egoísmo, é manutenção essencial. Cada curso que você faz, cada livro que lê, cada experiência que expande sua visão de mundo, cada cuidado com a sua saúde física e mental, tudo isso aumenta exponencialmente a sua capacidade de gerar e manter riqueza. A natureza investe constantemente em si mesma. A árvore direciona a energia para fortalecer suas raízes antes de produzir frutos. O rio aprofunda seu leito antes de alargar suas margens. Faça o mesmo, Aquário. Antes de tentar multiplicar o dinheiro que tem, multiplique as habilidades, os conhecimentos e a energia que você carrega dentro de si. Porque quando você se torna a melhor versão de si mesmo, o dinheiro começa a fluir como consequência natural, como a água que sempre encontra o caminho montanha abaixo, sem esforço, sem pressa, mas com uma força imparável. Caminho 10. A 10ª mudança de mentalidade é largar a crença de que pessoas ricas são necessariamente pessoas ruins. Essa é uma programação que muitos carregam desde a infância. Frases como dinheiro não cresce em árvore, rico é tudo explorador, dinheiro é a raiz de todo mal se infiltram na mente como raízes venenosas e silenciosamente sabotam qualquer tentativa de prosperidade. Aquário, com a sua sensibilidade social e o seu desejo de justiça, é especialmente vulnerável a essa armadilha,
Porque você vê as injustiças do mundo e inconscientemente associa a riqueza à opressão. Mas essa associação é falsa, e mantê-la viva dentro de você é como envenenar a própria terra onde quer plantar. Existem pessoas ricas que fazem coisas extraordinárias pelo mundo, que financiam pesquisas que salvam vidas, que criam organizações que protegem florestas e oceanos, que constroem escolas e hospitais em lugares esquecidos. A riqueza em si não é boa nem má, ela é um amplificador. Ela amplifica quem você já é. Se você é generoso, a riqueza amplifica a sua generosidade. Se você é criativo, a riqueza amplifica a sua criatividade. Como o fogo, nas mãos de quem sabe usá-lo, aquece, ilumina e alimenta. Nas mãos de quem não sabe, destrói. A questão nunca foi sobre o fogo, sempre foi sobre quem o segura. E você, Aquário, com o seu coração voltado para o coletivo, com a sua mente brilhante e as suas ideias revolucionárias, imagine o que poderia fazer se tivesse recursos ilimitados. O mundo precisa de pessoas boas com dinheiro, e você pode ser uma delas. Caminho 11. A 11ª mudança é aceitar que recomeçar financeiramente não é fracasso, é coragem. Se você está num ponto da vida em que sente que precisa começar do zero, se perdeu dinheiro, se tomou decisões ruins, se confiou em quem não devia, saiba que isso não define quem você é nem determina o seu futuro. A natureza recomeça constantemente, e faz isso sem vergonha, sem culpa, sem drama. A floresta que é devastada pelo fogo não fica lamentando as cinzas para sempre, ela usa essas mesmas cinzas como nutrientes para renascer ainda mais forte, mais densa, mais vibrante do que antes. O inverno que parece matar tudo na verdade está preparando o solo para a explosão de vida que virá na primavera. Cada final é um começo disfarçado, e cada recomeço financeiro carrega dentro de si a sabedoria de todos os erros passados, transformada em combustível para decisões melhores. Aquário, você é um signo de futuro, o seu olhar está sempre voltado para o que pode ser, nunca para o que foi. Use essa sua natureza a seu favor agora, não fique preso ao peso do passado financeiro. O que aconteceu já aconteceu. As lições já foram aprendidas, e agora é hora de levantar, sacudir a poeira e construir algo novo. Algo que desta vez será edificado sobre uma fundação de sabedoria e experiência que você não tinha antes. O recomeço não é o oposto do sucesso, muitas vezes ele é o primeiro passo verdadeiro em direção a ele. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Aquário e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Caminho 12. A 12ª mudança de mentalidade é entender que a generosidade inteligente multiplica a riqueza. Aquário, você é naturalmente generoso, às vezes até demais. Você daria a camisa do corpo para ajudar alguém em necessidade, e essa é uma das suas qualidades mais bonitas. Mas existe uma diferença entre generosidade sábia e generosidade que esgota. Quando você dá mais do que pode, quando se sacrifica financeiramente além dos seus limites, quando empresta dinheiro que precisa porque não consegue dizer não, você não está sendo generoso, está se destruindo. E uma pessoa destruída não consegue ajudar ninguém. A natureza pratica a generosidade de forma inteligente. A árvore frutífera dá seus frutos, mas nunca dá mais do que pode produzir sem comprometer a sua própria sobrevivência. O rio distribui água por onde passa, mas nunca seca completamente para abastecer um único campo. Existe um equilíbrio sagrado entre dar e manter, entre servir os outros e preservar a si mesmo. Aprenda esse equilíbrio, Aquário. Aprenda a ser generoso sem se esvaziar, a ajudar sem se prejudicar, a compartilhar sem se empobrecer. Porque quando você cuida primeiro da sua própria abundância, a sua capacidade de ajudar os outros se torna infinitamente maior. Um copo transbordando alimenta muitas bocas, mas um copo vazio não alimenta nenhuma. Encha primeiro o seu copo, deixe transbordar naturalmente, e o que transbordar será mais do que suficiente para fazer diferença na vida de muitas pessoas ao seu redor. Caminho 13. A 13ª mudança é parar de adiar decisões financeiras importantes. Aquário, a procrastinação financeira é um dos venenos mais silenciosos que existem. Ela não grita, não faz barulho, não chama atenção, ela simplesmente vai corroendo a sua vida financeira dia após dia, semana após semana, ano após ano, até que você olha para trás e percebe quanto tempo perdeu. Aquela conversa sobre investimentos que você ia ter. Aquele seguro que ia contratar, aquele planejamento de aposentadoria que ia começar, aquela dívida que ia renegociar, tudo ficou para depois, e o depois virou um abismo de oportunidades perdidas. A natureza não procrastina. Quando a maré sobe, ela sobe agora, não semana que vem.
Quando a semente germina, ela rompe a terra naquele instante, não quando for mais conveniente. Existe uma urgência vital em cada ação natural, uma compreensão instintiva de que o momento certo é sempre o momento presente. Aquário, você tem todas as ferramentas mentais para tomar decisões financeiras brilhantes, a sua inteligência, a sua capacidade de análise, a sua visão de futuro. O que falta muitas vezes é simplesmente a ação, o primeiro passo, o telefonema, a assinatura no papel, a transferência na conta. Pare de esperar que a motivação apareça. A motivação é como o vento, ela vai e vem. O que sustenta o progresso é a disciplina, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando não se tem vontade, mesmo quando o medo sussurra para esperar mais um pouco. Cada dia de adiamento tem um custo real. E esse custo é muito maior do que você imagina. Caminho 14. A 14ª mudança de mentalidade é compreender que pequenas quantias consistentes constroem impérios. Existe uma ilusão perigosa que afeta muitas pessoas, a crença de que só vale a pena investir ou economizar quando se tem grandes somas de dinheiro. Essa ilusão mantém milhões de pessoas paralisadas, esperando o dia em que terão dinheiro suficiente para começar, um dia que para muitos nunca chega. Aquário, a verdade é que as maiores montanhas do mundo foram construídas grão a grão, partícula a partícula, ao longo de milhões de anos. O Grand Canyon não foi esculpido por uma única enchente catastrófica, ele foi pacientemente talhado gota a gota, pelo fluxo constante e incansável da água ao longo de eras. Esse é o poder da consistência, da repetição paciente, do compromisso diário com o objetivo maior. Guardar uma pequena quantia todos os dias pode parecer insignificante, mas em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos, essa disciplina se transforma numa montanha de recursos que pode mudar completamente a sua realidade. O segredo não é o valor que você guarda, é a regularidade com que guarda. A natureza entende isso profundamente. A coral que constrói recifes inteiros não faz isso de uma vez. Ela deposita uma camada microscópica por dia, todos os dias, sem parar, sem desistir, sem questionar o processo. E o resultado é uma estrutura tão majestosa que pode ser vista do espaço. Comece com o que tem, Aquário, mesmo que seja pouco, mesmo que pareça ridículo. Porque cada centavo investido com consistência é uma semente que um dia se tornará uma floresta. Caminho 15. A 15ª e última mudança de mentalidade é a mais poderosa de todas. É acreditar, verdadeiramente acreditar, que você merece prosperar. Não como um conceito intelectual que você repete sem sentir, mas como uma verdade que pulsa em cada célula do seu corpo, que ressoa em cada batida do seu coração, que brilha em cada pensamento que cruza a sua mente. Aquário, o universo não criou você para viver na escassez. Olhe ao redor, observe a abundância insana que existe na natureza. Bilhões de estrelas no céu, trilhões de grãos de areia nas praias, incontáveis flores que desabrocham a cada primavera sem que ninguém precise pedir ou merecer. A abundância é o estado natural do universo, e a escassez é uma ilusão criada pelo medo, pela dúvida e pela programação limitante que absorvemos ao longo da vida. Você merece prosperar não porque fez algo especial para ganhar esse direito, mas simplesmente porque você existe. Assim como cada folha de grama merece a luz do sol, assim como cada peixe merece o oceano, assim como cada pássaro merece o céu aberto. A prosperidade é o seu direito de nascença, Aquário, e nenhuma crença limitante, nenhum trauma do passado, nenhuma voz negativa tem o poder de tirar isso de você, a menos que você permita. Então faça uma escolha agora, neste exato momento. Escolha acreditar que a abundância está vindo em sua direção com uma força que nada pode parar. Escolha acreditar que cada mudança de mentalidade que você absorveu hoje está plantando sementes que vão florescer de maneiras extraordinárias. Escolha acreditar que o melhor ainda está por vir, porque está, Aquário, o melhor está muito mais perto do que você imagina. Aquário, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade nessas palavras. 15 caminhos foram revelados para você hoje, 15 mudanças de mentalidade que, juntas, têm o poder de transformar completamente a sua relação com o dinheiro e com a abundância. Mas conhecimento sem ação é como chuva que cai no deserto e evapora antes de tocar a terra, bonito por um instante, mas incapaz de fazer qualquer coisa crescer. Você precisa agir, precisa pegar cada uma dessas mudanças e aplicá-la na sua vida real, no seu dia a dia, nas suas decisões, nos seus pensamentos, na forma como você se enxerga e enxerga o mundo ao seu redor. A energia que está circulando ao redor de Aquário neste momento é rara e poderosa, como aquele momento único do ano em que o sol se alinha perfeitamente com o horizonte e banha tudo em luz dourada. Não desperdice essa energia, não deixe que ela passe sem que você faça algo com ela. O universo fez a sua parte ao trazer essas mensagens até você,
Agora é a sua vez de fazer a sua parte ao transformar essas palavras em ação concreta. Lembre-se, a natureza recompensa quem se move, quem planta, quem confia no processo mesmo sem ver resultados imediatos. A árvore que será a mais alta da floresta daqui a 100 anos já está germinando agora, neste instante, em algum lugar silencioso e escondido. Você é essa árvore, Aquário, e o crescimento que está por vir vai ser magnífico. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.